Eu sou técnica de enfermagem, tenho 34 anos. Fui diagnosticada com depressão no dia 28 de dezembro do ano passado. Antes de ser diagnosticada, eu comecei a ficar muito triste no trabalho, em casa, sobrecarregada. Eu ia trabalhar e sentia uma tristeza muito grande, eu queria estar em casa com meus filhos, mas quando eu estava em casa eu estava cansada, queria descansar e era muita coisa na minha cabeça. E dia 28 de dezembro eu fui internada pela primeira vez. Tive uma separação de 17 anos, meu marido não aguentou devido às crises que eu tive. Tinha uma angústia muito grande, uma tristeza. Não tinha ânimo para nada, não queria trabalhar, mas em casa também estava ruim. Uma vontade muito grande de dormir. Não tinha ânimo para ir trabalhar, uma coisa que eu amava fazer, mas que eu não tinha ânimo mais para ir. E isso foi prejudicando todo mundo, prejudicando o meu trabalho, prejudicando a minha família. E eu trabalhava em 2 empregos, eu fazia carga horária noturna, 2 empregos. Então eu quase não tinha tempo para ficar com a minha família. Ficava mais trabalhando e em casa eu queria dormir para descansar. Estou em tratamento, tomo vários remédios. Ainda sinto uma angústia muito grande, uma tristeza por não poder trabalhar. É muito triste. Se você não quiser falar mais, não precisa. Não, tá tudo bem. E eu tomo vários tipos de remédio, os quais não permitem que eu dirija. Eu tenho espasmo no corpo devido aos remédios fortes. E o meu desejo é melhorar para voltar a trabalhar, voltar a cuidar dos meus filhos e que todo mundo fica atento às características, porque começa com uma tristeza, um desânimo. Às vezes a gente acha que a gente está só cansado e não é só o cansaço. As pessoas acham que ter depressão é ficar triste, é ser fresco, né? Um pouco de frescura. Então isso é o primeiro ponto muito sério, principalmente no profissional que lida com essa população, né? Que lida com saúde. Então a depressão é um transtorno que é caracterizado por uma perda do interesse por atividades que antes fazia e um sentimento de tristeza muito grande que persiste. Então, para que seja considerado depressão, nós precisamos realmente ter mais de 2 semanas com essas características. Então ele tem que perder o interesse por atividades que antes eram prazerosas e esse sentimento de tristeza tem que estar presente durante pelo menos 14 dias. Isso é importante. Como que a depressão acontece principalmente nos profissionais de saúde? O profissional de saúde é um profissional que lida com perdas, com pressão, com conflitos, com tudo. E é interessante que todo mundo pensa no paciente. Então, o paciente que tem depressão. Mas muitas vezes o paciente é o profissional de saúde que tem depressão. Então, por que aparece a depressão, né? Primeiro, principalmente pessoas profissionais que lidam com pacientes terminais, com a questão da morte, com o medo, né? O medo do fracasso. Então, às vezes, um paciente, ele chega a falecer e o profissional de saúde se sente fracassado por não ter conseguido fazer o que conseguia, né? Para salvar a vida do paciente. Outros não, tem um conflito com a equipe. Não a equipe, então é muito complicado, porque geralmente o profissional de saúde ele fica entre a coordenação, né, o dirigente, o responsável, o diretor do hospital ou da clínica e o paciente. E ele sente essa pressão muito grande dos 2 lados. Então ele fica no meio, então é um conflito muito grande com a equipe, né? A outra questão é a jornada de trabalho. Então a jornada de trabalho muitas vezes ela ultrapassa o tempo saudável, né, se a gente pode dizer assim. Os turnos, a questão de falta de sono, né, tem muita gente que trabalha de noite, né, então assim, fica tudo comprometido. E a depressão ela não tem uma causa, isso é importante, é um conjunto de sintomas, é um conjunto de processos, né? Então a depressão é multifatorial. Então existe uma questão
de história de vida, então como que aquela pessoa lida com frustração, como que aquela pessoa persiste mesmo tendo dificuldade, como que aquela pessoa realmente ela tem como personalidade. Tem gente que tem uma personalidade muito mais ativa e vai se colocando na vida de uma maneira mais positiva. Tem gente que enxerga a vida de uma maneira mais negativa. O que a gente fala no profissional de saúde, quais os sinais a gente tem que ficar atento, né? A primeira questão é a falta de vontade de ir trabalhar, a desmotivação para o trabalho, a falta, o absenteísmo, né? As pessoas param de trabalhar. Elas começam a falar, não, hoje eu tenho isso, pego uma licença, pego um atestado, ou senão faltam mesmo, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é perda ou a pessoa não come ou ela come demais, então altera completamente o ritmo, né, disso e do sono também. Então tem pessoas que elas começam a dormir, elas querem ficar isoladas, então elas passam no quarto, dentro do quarto mesmo, no quarto fechada, sem luz, 1 dia, 2 dias, elas passam o final de semana assim, então esse já é também um sintoma extremamente importante para a gente começar a perceber. E essa perda de interesse, então tem pessoas que têm família dentro de casa e elas param. Elas não querem mais fazer nada, né? Elas não cuidam mais dos filhos, elas não fazem mais comida, elas não cuidam da casa, elas não se arrumam, elas não cuidam delas. A primeira coisa que pode ajudar é identificar precocemente. Então, se você tem alguma dessas coisas que você sente que você está com mais dificuldade para fazer o seu trabalho, para fazer as suas atividades diárias, que você está perdendo a motivação, que parece que aquilo que você sempre fez não te dá mais prazer. Essas coisinhas que parecem ser pequenas são gigantes para uma pessoa que tem depressão. Então, esse é o primeiro ponto, então é identificar precocemente. O segundo ponto é tentar fazer alguma coisa que mude isso. Claro, medicação é importante, é fundamental quando a gente tem uma depressão diagnosticada certinho. E o ideal é que essa depressão seja diagnosticada com psiquiatras. O que tem acontecido também, que eu acho muito importante falar para profissionais de saúde, é que a depressão tem sido diagnosticada por clínicos. Não que esteja errado, mas o que acontece é que eles não são especialistas. Então, os pacientes, né, os profissionais, eles têm ido em médicos que eles têm mais contato. E, na verdade, eles estão deixando de ir nos especialistas. E isso pode atrapalhar também o tratamento. Então a medicação ela ajuda quando a gente tem um quadro de depressão instalado e quando a gente já tem um desequilíbrio mesmo de neurotransmissores, de tudo isso. Quando a gente se identifica logo no começo, a gente pode primeiro tratar com exercício físico e com terapia. E mesmo os casos que a gente trate com medicamentos, né, antidepressivos, é interessante a gente falar que você pode tratar. Então você começa a fazer o tratamento com antidepressivo, só que você não muda o teu comportamento. Então não adianta nada. Então você vai ficar dependente. Então muita gente fala para você, nossa, eu tomo remédio antidepressivo há 10 anos. Gente, não. A depressão, ela deveria ter um tratamento de começo, meio e fim. Principalmente para você que é profissional de saúde. Não dá para a gente ficar tomando medicação o resto da vida. Claro, tem alguns casos, mas a maioria dos casos não precisaria disso. Por quê? Porque a gente tem que mudar a causa. Então, quando a gente muda o comportamento, a gente vai retirando a medicação e você já equilibrou todo o teu sistema fisiológico, de neurotransmissores e tudo isso. E aí você mudando o comportamento, você retira a medicação sem grandes comprometimentos para o seu dia a dia. E aí você pode retomar a sua vida de uma maneira tranquila, sem medicação e só continuando no comportamento mais adequado.